Davi vai passar por uma situação bastante delicada. Bom, ele acabará sofrendo um acidente e vai parar no hospital em estado grave. Bom, e ainda ele vai levar uma surra de uma mulher. Mas não é uma mulher qualquer, é uma mulher faixa preta de kickbox. Gente, estamos falando de Bárbara. Tudo se iniciou da seguinte forma. O Davi, ele aceitou dar carona para a Filipa para levar ela até o seu trabalho, onde ela dá aula de teatro. Bom, quando o Davi deixa a Filipa no seu trabalho, a Filipa manda o Davi levar alguns materiais do trabalho de Nina para sua filha, lá no seu trabalho. E o Davi vai até São Cristóvão levar esses materiais. Bom, durante o trajeto, o Davi acaba sofrendo um acidente. A Bárbara acaba atingindo o retrovisor do carro de Davi e o Davi sai muito furioso e acaba discutindo com Bárbara, exigindo que ela pague o prejuízo e tal. Bárbara não dá a mínima e diz que quem estava errado foi o Davi. E ela coloca o capacete e vai embora e deixa o Davi falando sozinho. O Davi não vai aceitar esse desaforo calado. Ele vai atrás de Bárbara. Ele segue a Bárbara. E quando a Bárbara entra no kickbox, né, na academia de kickbox, o Davi entra logo em seguida. E aí ele vai exigir que ela pague o prejuízo que ela causou no seu carro. Bom, na realidade, o Davi estava fazendo esse enxame todo porque ele se apaixonou por Bárbara à primeira vista, né? Porque ele tem dinheiro suficiente, isso não é nada. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante. Bom, é aí que Bárbara, nesse mesmo momento, sugere que o Davi ele brigue com ela no ringue caso ele perca. E se ele perder, ele deixa ela em paz. E aí o Davi entra no meio e sugere: mas se eu ganhar, você vai tomar um chopp comigo. Bárbara aceita o combinado. Bom, quando o Davi entra no ringue, é lona. É lona, é só um golpe. O Davi cai e desmaia na hora. E aí quando o Davi ele tá acordando, ele fala para a Bárbara: eu preciso de uma respiração boca a boca. E aí o clima fica bem desagradável, né? Mesmo com a piada de Davi, o clima fica bem amenas. Bom, e aí, né, gente? Os alunos pedem para que Bárbara leve o Davi para o hospital, pois o Davi se machucou, né? Não tem experiência nenhuma, enfim. Ele deve levá-lo para o hospital e tal. E aí o Davi ele insiste que Bárbara tome um chopp com ele, pois mesmo ele perdendo, ele demonstrou que era valente. E mesmo porque ele fala para Bárbara que não sabia que ela era lutadora e que ela era faixa preta. E ela foi desonesta. Bom, depois de muita insistência de Davi, a Bárbara aceita tomar um chopp com Davi. E o Davi começa a se encantar por Bárbara. Até então, o Davi ele não havia superado a Leona, né? Agora, com a Bárbara na jogada, o Davi começa a superar a Leona e ele começa a se encantar por Bárbara. Ele começa a se apaixonar por Bárbara. Só que tem um problema muito importante nessa história. A Bárbara ela é apaixonada por Marlon. O Davi ele chega até a se beijar com a Bárbara. Os dois rola até um beijo e tal. Mas parece que as coisas não vão ficar muito sérias. O Davi vai sofrer de novo por amor. Porque quando a Bárbara descobrir
que o Marlon se separou da Cami, né? Porque a Cami vai se separar de Marlon por causa de uma confusão muito grande, né? O Marlon vai chegar bem na hora, depois de Cami ter armado uma emboscada junto com o Rian para pegar o seu abusador. E aí o Marlon chegou bem na hora quando o Rian ia matar o homem. O Marlon chegou e evitou que isso acontecesse e prendeu o abusador de Cami. Isso causou um estresse muito grande, onde a Cami discutiu bastante com o Marlon, pediu para Marlon não envolver o Rian no meio. E aí, no final das contas, a Cami resolveu pedir um tempo, noivado com o Marlon. E aí depois, com o tempo, a Cami percebeu que ela ainda é apaixonada por Rian. E ela engata um romance com o Rian. Mas antes ela resolve terminar o seu noivado com o Marlon definitivamente. Porque inicialmente ela tinha pedido um tempo, né? Depois ela pediu o fim definitivo. Bom, para mim, eu sempre imaginei que quando uma mulher pede um tempo para um homem ou um homem pede um tempo para uma mulher, isso significa que acabou, é o término, né? Para mim sempre é isso, né? O tempo para mim é término. Enfim, mas aí os dois terminaram definitivamente. É aí que a Bárbara, que estava se envolvendo com o Davi, ela percebe uma chance de ouro de conquistar o Marlon, de reatar com o Marlon. E o Davi fica como nessa história? Pois é, meus caros, Davi sofrerá mais uma desilusão amorosa. O Davi vai ter que lutar por Bárbara. Será que ele irá conseguir lutar por Bárbara? Será que ele vai conseguir fazer Bárbara se apaixonar por ele? Bárbara, ela não é tão assim apaixonada por Marlon, né? Porque ela estava se envolvendo com Rihanna. Se ela fosse realmente tão apaixonada assim por Marlon, ela nem se envolveria com Rihanna, né? Sei, esse jovem de hoje em dia ama, mas mesmo assim se envolve com outras pessoas. Eu sou de outra geração, né? Eu sou daquela geração de que quando a gente ama uma pessoa, a gente não consegue ficar com mais ninguém, né? Essas novas gerações de hoje em dia amam uma pessoa, mas consegue ficar com várias outras. Vai entender, né? Eu não consigo entender isso aí, não. Eu não consigo entender, não. Enfim, né? Cada qual ama de sua forma. Eu sei que é bem estranho. Mas comente, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.